Pô, Corinthians, você tá de sacanagem, né, velho? Você deixou meu coração aqui desfibrilando aqui, pelo amor de Deus, né? Tive arritmia, que negócio é esse? Minhas mãos tremendo. Pô, faz tempo que eu não sinto essa sensação. Que loucura. Frustrado, mas feliz. O Corinthians passou nos pênaltis e vamos falar de Red Bull Corinthians Red Bull, Neoquímica Arena, oitavas de final da Sul-Americana. Antes, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, veja os outros conteúdos, ajude o canal a chegar à sua meta de 24 mil inscritos, beleza? Bom, a escalação todo mundo já sabia, né? Que era com 3 zagueiros, achei até que ia ser mais cauteloso, mas não, talvez com algumas alterações para poupar jogadores, não, mas algumas modificações foram sentidas nesse time. O André Ramalho sai do centro e vai para a zaga pelo lado direito, o Fagner entra para um lugar do Mateuzinho, o Bidu continua no lado esquerdo e o Coronado ganha a oportunidade no lugar do Thales Magno, que foi poupado com um desconforto, né? Na verdade, com um probleminha ali no joelho. Então, não é uma lesão, mas eles estão poupando, controlando carga para não ter nenhuma lesão posterior. Então, o Corinthians enfrentar um Red Bull que não tinha um Elinho, que é para mim o principal jogador deles, me indicaria que o Corinthians teria uma jornada mais fácil do que a gente poderia imaginar, porque, pô, o craque do time não tá lá, né, velho? Então, de certa forma, o Corinthians tinha a obrigação de vencer ou empatar em casa, seguir na classificatória. Faz tanto tempo que o Corinthians não se é eliminado em disputas de pênaltis, ou no mata-mata nunca tinha perdido para o Bragantino. Pelo menos a gente tinha essa perspectiva. O jogo em si surpreendeu positivamente, mesmo com as alterações, o Corinthians foi muito bem. O primeiro tempo do Corinthians foi uma dádiva de entender que o Corinthians tem opções e variações dentro do mesmo esquema tático. A gente já jogou com 2 atacantes, um volante, ou um volante, um meia, já tivemos 3 atacantes, já tivemos formas distintas de atacar nesse 3-4-1-2, 4-3-4-2-1. Então, tem variações. E o primeiro tempo foi muito bom. O Bidu, por exemplo, um baita de um ala. Eu vou dizer que eu já tinha avisado, né, há muito tempo que ele deveria ser o titular. Falava isso o tempo todo. E hoje todo mundo está vendo que ele é um baita de jogador. Precisava de um treinador. O Pesolano era esse treinador, ele jogava bem. Agora com o Ramon ele está jogando muito bem. Digo, inclusive, que o Fagner surpreendeu positivamente, mesmo com o tamanho que ele está. Muito parecido com o meu tamanho, né? Um pouco acima do peso. Ele, tecnicamente, continua sendo o Fagner. E nessa partida ele fez uma boa partida, pelo menos no primeiro tempo. Tratando do primeiro tempo, tá? Primeiro tempo é uma coisa, mas tudo bem. A nossa zaga estava bem, atuando de forma bem segura dentro dos limites do nosso Corinthians desse primeiro tempo. Praticamente não houve nenhuma intervenção muito firme do Hugo nessa primeira etapa. E o Corinthians sai na frente com o Garro, que é o cara diferente, né? Faz um chute, dá um desvio, faz 1-0, o Corinthians abre 2 gols de vantagem. Alguns problemas foram aparecendo durante o jogo, né? Que é o próprio Charles já cansado. Teve jogo no sábado, teve jogo na terça-feira, só tem eles dois, o Charles e o Rian. Ele foi meio que bombardeado nesse aspecto. Mas no final das contas, o Corinthians saiu bem no primeiro tempo, com a sensação de muitas oportunidades perdidas, chutes do próprio Bidu de primeira com passe primoroso do Fagner. O Corinthians teve muitos méritos de até fazer 2 ou 3 gols, não seria exagero, para começar o segundo tempo só para administrar. O problema é que o Corinthians só fez 1-0, né? E do outro lado tem o Caixinha. E o Caixinha é um baita de um treinador. O Bragantino não é um elenco muito bom, qualificado tecnicamente, assim, no sentido de muitas variações no banco de reserva. É um time razoavelmente jovem, mas o Caixinha tira leite de pedra naquele elenco e conseguiu, com algumas alterações, 4 na verdade, mudar os aspectos do jogo, claro, no decorrer do segundo tempo, né? Já antes dessas alterações, o Bragantino foi para cima, macetou o Corinthians. O Corinthians sofreu com o Bragantino no segundo tempo. Hugo Souza trabalhando, o Corinthians não conseguindo sair de trás, tendo muitas dificuldades de ir à frente. O primeiro tempo o Corinthians finaliza muito, no segundo finaliza muito pouco. A posse de bola é do Red Bull Bragantino e
o Ramon Dias, na minha concepção, demora demais para fazer alterações. O Corinthians, satisfeito porque tem essa vantagem de 2 gols, simplesmente, né, não faz alterações a tempo de tentar arrefecer essa pressão. E, cara, quando você deixa pressionar, se você não tem força de motivar, força para alterar, uma hora essa bola vai entrar e entrou. Uma jogada pela lateral, um arremesso lateral, acaba o cabeceio do André Ramalho para o centro e o Eduardo Sacha acabou fazendo o gol. 1-0, 1-1 empata a partida, né? Então isso ainda deixaria o Corinthians classificado. E isso porque a gente já tinha feito 2 alterações que era o Fagner e tirou. Entrou o Fagner pelo lado direito e o Pedro Henrique entrou no lugar do Giovani. Não tinha alterado o centro, o meio, o miolo que estava exatamente desgastado, que era exatamente o Rian e o Charles. Eles não estavam numa boa condição. Entra o Bidon logo depois, antes do Bidon entrar, o Red Bull já faz o segundo. Um ataque muito forte, o Hugo fazendo defesas impressionantes. Em sequência, o Gustavo Henrique também defendeu e no final das contas, pá! 2-1. Aí o Ramon decide trocar, entra o Bidon, aí sim entra o Bidon, e também o Wesley depois também entra. O Corinthians melhora, tem uma grande chance com o André Ramalho, que, pelo amor de Deus, que qualidade nesse zagueiro, bota ele como volante para ver se funciona. Mas no âmbito geral, é o que o Corinthians estava tentando nessa partida, fazer o seu gol de empate e tentar classificar, mas não conseguiu. Fomos para os pênaltis. E aí, meus amigos, aquela coisa, o corintiano tem que sofrer, mas às vezes é por um bom motivo. É frustrante para mim o Corinthians ir para os pênaltis, porque eu entendia que esse time jogou o que jogou no primeiro tempo, merecia muito mais. Perder essa partida merecia pelo segundo tempo. Então houve um equilíbrio, um empate seria justo dentro das possibilidades. No entanto, os pênaltis mostram algumas situações em que o nosso goleiro foi contratado a despeito de uma lenda ter saído, a um sucessor ter saído, um cara que vem de um rebaixamento no Campeonato Português, desacreditado por alguns torcedores do Corinthians, saindo como chacota do Hugo Neneca. Lembram? Hugo Neneca sai do Cássio, pro Carlos Miguel, pro Hugo Neneca, né? Se descredenciar uma contratação porque dessa gestão e principalmente de um jogador que veio do Chaves de Portugal, que, claro, o vínculo é do Flamengo, mas veio do Chaves de Portugal. E ele simplesmente faz um hat-trick de defesas dentro de uma perspectiva que era a última bola da cobrança de pênaltis. Ele não fez a defesa na primeira, não fez na segunda, não fez na terceira, não fez na quarta. O Corinthians perdeu uma bola ali com o André Ramalho, que praticamente parecia o Roberto Baggio. Ele fez a defesa do jogo no último lance, na última bola. É muito importante, mas não parou por aí. O Rian, o menino da base, teve a oportunidade de fazer o primeiro gol das alternadas. Ele perdeu. O Hugo foi buscar. Putz, olha como arrepia essa porra, velho. Só lembrar esse momento do Hugo salvando. Depois a gente consegue fazer o gol. E por fim ele faz o hat-trick de defesa. É assim que nasce uma lenda. São 2 cobranças contra o Grêmio e agora contra o Red Bull. São 4 defesas em 2 cobranças. Números impressionantes inclusive para o mundo inteiro, porque ele é o maior goleiro neste momento, né, na hora desse vídeo, que mais tem defesas no mundo difíceis. Difíceis. É o que tem 14, salvo engano. Então ele está acima de todo mundo. E ele é o que mais pegou pênaltis no mundo neste momento. Então é obviamente um cara diferenciado, um cara que se ligou ao Corinthians. Ele não é oriundo do Corinthians, ele é do Flamengo, foi do Flamengo. Teve um entreveiro na base com os corintianos, mas a vida
contornou isso. Ele veio ao Corinthians, ele quer ficar no Corinthians. E já há um acordo, inclusive, entre a diretoria do Flamengo, entre o jogador, para a sua permanência. Só que um entrave no contrato não permite a compra agora, somente em 1º de outubro. Não sei nem se isso vai ter algum tipo de desdobramento agora ou somente depois, mas o Hugo deve permanecer ao Corinthians. E que permaneça, porque vai ser a redenção de alguém que foi escorraçado por uma grande torcida e é abraçado por essa. É ovacionado há muito e ele sente, ele é o cara sanguíneo que talvez precisássemos dentro daquele gol. Um gol que foi sempre da lenda, última vez Cássio, né? Mas pode ser uma nova era, a nova era de Hugo Souza. Bom, o Corinthians está classificado, precisa melhorar muito, muito nas escolhas do Ramon, muito nas peças que possui, vai ter um tempo de descanso. Domingo é jogo contra o Fortaleza, vice-líder do campeonato, e o Corinthians tem que estar apto. O Ramon já falou que tem que descansar muito esses jogadores, recuperar os que estão lesionados e estar com tudo em cima para tentar vencer o Fortaleza. Bom, o que você achou da partida? Como é que tá seu coraçãozinho? O Corinthians venceu? Comente e se inscreva no canal, ative a notificação. Estaremos de volta na nossa live à noite. Um abraço e fui. Tchau.